de Artistas Teatrais, que orgulhosamente apresenta... Meu nome é Hamilton Leite, eu sou um dos fundadores, integrantes da Oi Galê. Tô aqui atrás, te esperando. Giancarlo Carlomanho, sou ator, produtor e pau pra toda obra. Sou Vera Parenza, estou na Oi Galê desde o início, sou uma das fundadoras desde 1999. E a minha passagem pelo Oi Galê foi assim, antes ainda de ser Oi Galê. Pegaram desprevenida. Oi. Podem entrar, podem entrar. Na realidade, eu e a Cíntia estávamos vindo, né, da Bolívia, tinha a ideia talvez de nós ficarmos na Bolívia durante esse ano, teve a ideia de nós sairmos da metade também da Bolívia, chutar o balde e dar uma banda pela América Latina. A gente chegou aqui e logo que a gente chegou já procuramos algumas pessoas. E aí o Hamilton me procurou para fazer, que ele estava com um projeto de fazer um trabalho de rua. E eu fiquei, opa, vamos lá. Esse é o barracão e a gente então começou a ensaiar aqui nesse espaço. Que era a antiga sede da oficina Perna de Pau, né, que a gente construiu, que era nos fundos da casa da Helena Quintana. A gente construiu ali no final da década de 80, a gente construiu. Idealizaram Helena, Hamilton e Valéria. Na realidade, Deus e Diabo surgiu assim, era uma ideia de muito tempo atrás. Eu comecei a adaptar o texto mesmo, foi depois que a gente esteve em Santa Cruz de la Sierra. Eu estava atrás do original, eu já tinha visto montagens do Ferreira e a Morte, né? Quer dizer, dessa ideia de enganar a morte, né? Me fascinava a figura do Miséria. E é um personagem maravilhoso, né, na verdade. Foi criado pela Lete Cunha. Para compor ele, eu parti, na verdade, da minha figura. Ele era meio desengonçado, meio debochado. É um personagem que está no chão, que não usa a perna de pau e que é muito parecido com o povão, né? Ele é muito povo. Ele tem essas contradições que dão a grande vida para ele. Quando eu estava adaptando, eu já pensava em algumas pessoas, entende? Já, assim, pensava em algumas figuras e tal. E aí, nisso, papo vem, papo vai, falando o nome da Vera. Nos reunimos para fazer um trabalho, não um grupo. O trabalho deu certo, que foi Deus e Diabo na Terra de Miséria. E daí surgiu, então, a Oi Galê. Eu considero um presente para os atores, assim, né? A questão dos diabos é muito forte na Bolívia, porque pegar a questão católica, que toda a América Espanhola é muito católica, a Espanha é super católica e tal. Se tu pegar, tu vai ver que os mineiros, eles têm várias santas. Santa Bárbara bendita, que dizem que é a santa dos mineiros. Na verdade, isso é uma grande mentira. Quando tu entra nas minas da Bolívia, quem está lá é o diabo. E eles dão cingane pro diabo, eles dão folha de coca pro diabo. Né? E na Bolívia também, no carnaval boliviano, tem as diabladas. Mais especificamente em Oruro. Né? E que aí também tem uma cena do Deus e o Diabo que a gente coloca um passo semelhante.
O espetáculo deu muito certo, o espetáculo continua em repertório até hoje, as pessoas gostam. A gente cantava, fazia exercício de voz. Ver esse lado da música como um elemento, uma linguagem externa, e cada um pode absorver essa linguagem e aprender, ou seja, partir do conceito de que todos podem aprender. Ela vai lá pra cima, lá e vai começar a possibilidades de instrumentos e do que cada um já trazia. Volta e meia, o Igalê tá lá puxando do repertório coisas mais antigas, então nem sempre dá pra gente ficar fazendo um trabalho de formação independente da trilha dos espetáculos. A verdadeira história da cobra de fogo dos Pampas! E a gente caiu, obviamente, num cara que chama Simões Lopes Neto, que é um contista e um cara que registrou muitos contos, muitas lendas, que nem sei, a maioria não era dele, provavelmente, mas ele registrou isso, né? Ele botou no papel isso. Eu, como muitos gaúchos, eu tinha um certo preconceito com a cultura gaúcha. E quando surgiu esse trabalho, eu disse, bem, vamos nessa. E pesquisando a cultura gaúcha, eu deixei de ter o preconceito, justo porque eu vi que dá para transgredir, que não precisa aceitar ela como ela é imposta. É gaúcho, mas é ser humano que poderia estar em qualquer lugar do mundo. Isso é muito bacana, assim. Ao mesmo tempo, isso é um problema para o Igalê, que acaba estigmatizando. Lá vem os gauchinhos, né? Algumas pessoas aqui em Porto Alegre acham que a gente se apropriou dessa linguagem para tirar proveito e ganhar dinheiro. Sim, estamos ganhando dinheiro com isso, obviamente. Nós somos um grupo profissional de teatro, fazemos questão de ganhar dinheiro, de cobrar pelo nosso trabalho, é o que a gente sabe fazer. Eu acho que isso é um mérito deles, que não dá para ser tão lúdico, pensando, que maravilha, fazem teatro, que bom, são lindos, maravilhosos, conseguem conviver. Não, precisa comer, precisa pagar conta, pensão da filha, enfim. Nós só vamos contar se os companheiros abrir a guaiaca e colocar uma moedinha aqui para ter churrasco do ano. Porque o Boitatá é essa história da cobra que busca a luz das pessoas, né? Metáfora que muito me interessava, assim, achei muito interessante da gente explorar. E a gente começou a construir, experimentar bonecos e acabamos construindo junto. Eu construí a estrutura. Um lugar que não tem dia, num lugar que é só de noite, um arco negro no céu enche tudo. Nós chamamos professores para nos ensinar danças gaúchas. E no início eles não queriam ensinar para as mulheres. E aí era assim, eles queriam que as mulheres fizessem as dancinhas de mulher. O pezinho, o balaio, aquelas coisas, né, de segurar a saia. E nada dessas danças masculinas, porque, segundo a tradição, isto é para homens. Daí nós dissemos, não, mas nós queremos aprender. Daí eles disseram, tudo bem, mas não vão contar que a gente ensinou. Porque não pode, pela tradição, enfim. Aí nós aprendemos boiadeira, facão, chula, e nós utilizamos nos espetáculos, tanto que não apresentamos em CTG, mas nos outros lugares tudo funciona. Aí a gente começou a construir a pele dessa cobra com tecido. E a gente acabou se encantando pelo Boitatá, se encantando pelo Negrinho do Pastoreio, que é uma lenda que é contada nacionalmente, né? A gente descobriu isso depois. A senhora viu o negro por aí, hein? Quem é que viu? Onde é que tá esse negro?
O negrinho do pastoreio! Terceiro espetáculo da trilogia, a gente chega, eu acho, num aprimoramento de várias coisas. Porque daí a gente foi experimentando, né? No Deus Diabo algumas coisas, no Boitatá outras, e o Negrinho eu acho que floresce, assim. Ele é muito bonito visualmente, eu acho. Tu tem um público ali, o público curte, aquilo volta na hora, né? Digamos assim, tem um retorno imediato. Acho que musicalmente a gente também evoluiu, a gente teve anos ali, né? Acho que uns 3 anos cantando muito, tocando muito, então a gente melhora nesse sentido também. A vida é dura pra todo mundo, a vida é dura pra senhora e pro senhor, mas pro negrinho do pastoreio o sofrimento abusou. Nasceu pobre como tantos outros, o destino escravizou, trabalhando desde menino e temendo ao seu senhor. Teatro de rua me proporciona muito esse prazer também de fadiga prazerosa de trabalho, prazerosa de cabeça descansada, cabeça cansada no travesseiro é a que descansa. Muitas vezes o barulho, né, ao redor, o público eufórico, uma pracinha, as crianças andando de balanço e fazendo barulho, pessoas que chegam no meio do espetáculo e começam a perguntar assim, o que está acontecendo? Se tem bêbado, criança e cachorro, tá completo. Aí a gente já pode começar a fazer o que tá ficando. Dominar a rua é muito legal, sabe? De tu botar tua energia na rua, de tu poder chegar na rua e fazer uma roda e um monte de gente se juntar. Só isso já é maravilhoso, isso com arte. O lance que aconteceu lá em Portugal, né, da coisa da senhora lá que ficou de cara com a diaba porque tava mexendo com o homem dela. E a velhinha assim, ó, né, esse homem é meu, esse aí tem dona, viu? Imagina, daí num lapso de segundo eu fiquei, o que eu faço? E nesse mesmo dia um cachorro veio e mordeu o pé, né? E aí a gente construiu a máquina do tempo, que é uma grande brincadeira, né? Uma palhaçada, assim. Eu fiz a trilha sonora, me experimentei um pouquinho nessa coisa de composição, né? Viajar no tempo vai ser muito legal. Eu lembro a música final, assim. Viajei para o futuro na máquina do tempo, viajei para o futuro na máquina do tempo, queria ver espaçonave, raio, laser e robô, queria ter realidade dentro do computador. Não existe mais água! É um grande deserto! Viajei para o futuro na máquina do tempo, viajei para o futuro na máquina do O que fascinou foi o texto, né? O texto muito legal, todo ceninhas curtas, todo entre cortado assim, que a gente lia, tá, mas para aí, como é que vai juntar uma coisa com a outra? Ele era um espetáculo porrada, era um espetáculo que tinha um texto muito forte, falava sobre um doido de um guri que botava fogo em tudo e no fim matava os pais também e se matava. Era uma tragédia,
o filho acabava matando a família inteira, quase, e incendiava tudo, quer dizer, tinha um final completamente trágico. Colocar fogo e jogar pela janela de um edifício. Foi uma catarse, na verdade, eu considero. Vamos fazer isso do jeito que tem que ser feito. Sem álcool, nós não vamos chegar a lugar nenhum. A gente ensaiou o Cara Queimada aqui, estreou, e aí já estava começando esse projeto lá no São Pedro de condomínio cultural, que não tinha esse nome ainda. E aí os guris que agilizaram isso, de irem para lá e tal. E aí eu já estava me afastando, assim. A gente passava sempre na frente do São Pedro, né? E resolvemos procurar a direção e expor a ideia de fazer um trabalho permanente. Nós ocupamos hoje um espaço aqui no Hospital São Pedro de 300 metros quadrados. A nossa ideia era fazer uma ocupação mesmo, que aí começou a ideia de ocupar espaços públicos ociosos, ou seja... Nós vamos continuar com esse raciocínio, porque a gente acredita que o Estado deve contribuir com a cultura do país, e uma forma de contribuir é não cobrando imposto, e a outra forma é cedendo seus espaços públicos que estão ociosos, que estão desocupados, que estão de forma precária, para que os grupos desenvolvam seus trabalhos. A minha entrada no Oigalê me fez exatamente ver esse universo que é o trabalho do ator. Que eu acho que tem uma grande coisa que eu vejo, que é quando a gente acha que sabe tudo, a gente se dá conta que a gente não sabe nada. É muito comum da gente como ator cair nos nossos vícios, cair na onde a gente sabe fazer, né? Eu vou fazer um espetáculo, então um personagem, então eu vou lá e tiro, como a gente chama, as cartas de manga. Ó, eu sei fazer isso, sei fazer assim. Mas tu tem que deixar aí ao máximo, ver todas as possibilidades que tem, para depois tirar o que sobra. Se tu já for direto no que tu quer, vai ficar desse tamanhozinho assim, e é muito pouquinho. É um processo de vida, e dizem que a profissão de teatro é uma das únicas que quanto mais velho tu fica, melhor tu fica, né? A ideia era fazer rua direto e se firmar como um grupo, né, ou que fizesse trabalhos de rua, né, e não só fazer trabalho de rua, mas circular com esses trabalhos de rua não só no estado, Porto Alegre, mas no Brasil. Estamos iniciando o terceiro corredor cultural de teatro de rua da Oigalê. E corre o mundo miséria, só no bom e no melhor, perfumado de baralho e as morenas ao seu redor, pra dançar só roupa nova, pra morar hotel de luxo. Não tinha baile ruim que cansasse ser gaúcho. Oi, madeira, boi. Olha churrasco aqui. Olha o churrasco, olha o churrasco. A gente teve em Recife, São Paulo, Minas Gerais, Macapá. A gente viajou muito. A gente foi até Manaus. Mas todos os lugares por onde a gente passou sempre foi muito legal, muito bem aceito. Olha, eu tô emocionada, eu não esperava por isso. É lindo, olha como é maravilhoso isso. Tu tá numa cidadezinha, no interior, olhando no olho de uma pessoa que nunca viu teatro. Que é a primeira vez na vida que aquela pessoa vê teatro. Aí tu cai dentro do olho dela e vocês dois vão para como me aconteceu, sair para um outro universo de gente. Eu tô num mundo, né? Eu tô cantando, essa pessoa tá olhando, ela tá viajando, eu tô aqui, isso é mágico, é fantástico, essa luz tá perfeita, às 7 horas da tarde, a luz dourada, o sol bateu, e é Deus e o diabo na terra de miséria.
fazer figurino não é fácil, porque figurino diferente de adereço, de cenário, da luz. Não fazendo parte do grupo, tu entra com uma coisa muito próxima do ator. O ator vira criança com figurino. Sabe, criança, tu bota a roupa e ele se emburra, a menininha ali com o vestido, não quer ir pra festa assim, lágrimas saltando. Já vi atriz fazer isso, vestir a roupa e chorar. Ele prometeu que ia ter uma fita rosa, como assim? Eu pensei que ia ter, mas não tem agora. E aí ela, parece que todo o personagem dela estava preso à ideia de uma fita rosa no vestido. E essa história que eu tô te contando é verdade. Aconteceu de fato, mas é uma atriz do Rio. Esses complicadores que podem acontecer pela imaginação do ator a partir do croquis que tu apresenta, até o resultado, tem que ser sempre trabalhado através do diretor. Então, assim, a partir da interpretação dos atores, tu vai ressignificando esses materiais e eles passam a assumir, né, uma nova característica nessa leitura simbólica do público. Cenário para a rua é uma coisa que até hoje me assusta, né? Primeiro porque a gente sabe de todas as dificuldades que tem de apresentar na rua, que vai desde do transporte, do acondicionamento do material, né, até tu ter um cenário que te ofereça uma certa segurança para esse espaço que a gente está invadindo, né? Porque uma apresentação de rua é uma invasão, a gente está num lugar inóspito, um lugar que não é nosso, um lugar que é de quem frequenta aquele espaço e que a gente tem que se adaptar. Para mim foi um desafio que foi lançado de ter que buscar essa funcionalidade e te confesso assim que essa concepção ela foi muito coletiva, não foi um mérito meu, mas foi antes assim uma interlocução muito grande com o Oi Galê. E coletivo é uma boa palavra para o Oi Galê, porque eu acho que eles trabalham bem com essa ideia de coletivo. Quanto que o senhor vai pagar? Quanto pretende ganhar? Ai, só um dinheirinho para a miséria aqui, moço. Um dinheirinho para a miséria? Quem sabe então um salário mínimo? Feito. Mas proporcional ao tempo de la puta. Proporção o quê, moço? Nesse momento eu preciso de referências. Na verdade eu tentei mesclar alguns elementos regionalistas que eles usam com um desenho de comédia dell'arte. Tentei fazer essa costura para ficar... Não era o Arlequino, servidor de 2 amos, era o Miséria, servidor de 2 estanceiros. E eu tentei mesclar isso, alguns elementos ou no tecido, ou no babado da camisa, ou o patchwork usado, fazer os losangos, mas não com um pé em cada ponta. Porque a ideia até não era nem adaptar o texto anteriormente, a ideia era adaptar o texto junto com os atores, como junto com os atores, a partir do processo, né? A gente improvisando cenas e cortando e vendo, não, esse personagem fica, aquele fica e não fica. E era isso. E aí eu deixo até onde eu fiz e mais ou menos a ideia das cenas que eu já tinha e os personagens que eu queria, o resto eu já tinha cortado, já tinha até nome para eles. Deixo na mão da Juliana. E o foco dessa adaptação era transformar um texto imenso de 1.600 e guaraná de rolha em um texto que fosse ágil e com um tamanho para a rua, que tivesse agilidade, que mantivesse os personagens com a sua integridade e que não passasse de 1 hora na rua. E essa foi a missão dessa adaptação desse texto. Além do que, de transformar o Arlequino no Miséria e o Miséria no Arlequino. No início do processo eu fiquei em dúvida, porque era um personagem que já existia, então que poder de criação poderia haver nesse sentido, né, daqui eu vou crescer para onde, né? Porque a gente queria aproveitar, dar uma mexida, trazer gente nova e primar pela questão vocal. Vamos trazer pessoas que são bem afinadas, que estão a fim de cantar. Então quem fez a audição junto foi a Simone Haslan. Nesse processo do Miséria, teve uma coisa diferente que foi a preocupação do grupo em selecionar pessoas para a música. Eu fiz uma oficina
com um bando de gente que estava ali a fim de fazer aquele trabalho com a Egalê, e daquela oficina eu catei as pessoas que se mostraram mais eficientes naquela oficina. Meu nome é Carla Costa. Di Machado. Wilson Fonseca. Meu nome é Janaína Mello. Eu sou o Paulo Brasil. Se a gente for pensar, nós somos 9. Dentro desses 9, 3 têm 10 anos e os outros 7 têm de 3 para menos. Isso é um choque. Esse grupo que entrou tem muita sede, tem muita força de vontade e tá pegando esses 7 anos que a gente não tem. Simplesmente a gente está trazendo e incorporou esses 7 anos de grupo de uma maneira que é isso. Quem está aqui, eu digo, incorporou 7 anos de grupo. A ideia era que cada um contribuísse com o que sabia fazer. Eu sei fazer luz, eu sei fazer divulgação, então eu faço. Eu sei fazer figurino, eu sei fazer arte gráfica, eu faço. Eu sei fazer direção, eu sei atuar, eu faço. A cada montagem, eles se reposicionam e conseguem se ver diferente. Porque mesmo quando a gente chama um diretor artístico de fora, a gente chama, mas a gente determina alguns pontos que nós gostaríamos de continuar seguindo. E aí veio o Ramiro, né, com a Aventura Farroupilha, até porque foi muito rápido, no início as coisas foram muito rápidas. Eles tinham todo esse repertório de rua que é o forte, de repente se propor a um trabalho, né, especificamente de sala. Eu acho que isso mostra uma maturidade do grupo. A gente mandou o livro do Moacir Scliar e disse que ia transformar o livro durante o processo. E chamou uma pessoa para fazer isso. Então a ideia era dar continuidade a esse processo. Então a gente começou a trabalhar 2 linguagens, né, do teatro de formas animadas. Uma que era o boneco concreto, né, que existia, que era um boneco de vara, que transitava e que fazia a passagem, horas assim, fazendo a vez do herói da história, né? E o lado obscuro disso, a gente começou a trabalhar com o teatro de sombras, né? Com silhuetas de sombras, né? Que eram as coisas que estavam no imaginário daquela criança em relação à guerra. Faz parte dos nossos desejos fazer teatro infantil também. Oi Galê, Cooperativa de Artistas Teatrais apresenta Uma Aventura Farroupilha, de Moacir Scliar. Uma passagem pela história farroupilha, que é uma coisa que é muito do imaginário adulto, é guerra, mas como se passava na cabeça de uma criança, eram as viagens de uma criança que fazia uma trajetória onde a guerra estava acontecendo, e aí virou uma aventura. Né? Viva a República do Rio Grande! Essa utilização das sombras para o Egalê, eu acho que foi um processo muito positivo que começa a explorar a atuação a partir de um outro ponto de vista, a partir de um outro foco, que é o foco do objeto em cena, né? Que o objeto, a luz, a música, ela tem tanto a dizer em cena quanto o ator. A proposta que o Cristiano Hansen trouxe para nós na Trilha da Aventura foi uma trilha extremamente difícil, de difícil execução, com dedilhados, coisas que a gente até então não dominava tão bem. Eu me lembro que tinha um final que a gente fez improvisando que era uma bobagem, assim. E no final eu fazia o Coronel Picucha, eu dizia assim pro Franz, né? Ah, eu tenho 2 notícias pra ti, uma boa e uma ruim. Aí ele dizia, eu quero a boa primeiro. Encontramos teu irmão. E a ruim, ele tá morto. E aí ele chorava e tal, dizia mentira, ele entrava, era uma bobagem, assim. Mas a gente chegou a repetir, assim, eu acho que 1 semana ou 2 semanas inteira, o final, esse bobagem, assim, e já tinha gente desesperada, mas não vai ser isso o final, né? O ator de hoje, necessariamente, ele tem que ter uma preparação corporal, ele tem que ter uma preparação vocal, uma preparação musical, uma preparação em teatro de animação, porque tudo isso são habilidades exigidas por esse novo teatro híbrido.
Dá pra falar a verdade ou tem que mentir? A gente costuma dizer que o Era Uma Vez é uma fábula às avessas. Porque o que acontece? Geralmente as histórias iniciam, daí tem um conflito e termina super bem e felizes para sempre. E o Era Uma Vez é o contrário. Inicia feliz, uma cidadezinha feliz, alegre, limpa, e vai se dando desenrolar, porque não temos progresso. A partir deste questionamento, passa a ter progresso, e aí termina no caos. Acho que a ideia, a proposta inicial foi muito legal, né, de tu trabalhar a partir da literatura, a partir das artes gráficas. Era Uma Vez foi meu primeiro trabalho de direção, porque também faz parte do nosso pensamento, assim, de ir trocando quem dirige, né, a direção artística, digamos, dos espetáculos. Quando muda o diretor, dá uma girada e daí tu tem que te reposicionar. E eu pude ter essa experiência em trabalhos com 2 diretores. Quer dizer, eu também tive que me reposicionar dentro desse coletivo. E assim se foi construindo pedacinho por pedacinho. Ela me passou sensações, ela me passou desejos, ela me passou cheiros, cores. É um espetáculo, de certa forma, ousado, é instrumental para criança, sem texto. A trilha está toda pesquisada em cima de sons do mundo. Tem Rússia, tem cigano, tem... ciganos. É um mix, então não é de lugar nenhum e é de todos os lugares ao mesmo tempo. Então, isso é uma coisa assim que eu parabenizo o trabalho do grupo, de ser, vamos dizer assim, um grupo que sobrevive apesar das dificuldades de grana, porque quando tem dinheiro é tudo mais fácil. E a gente sabe que não é assim para fazer teatro no Brasil. No Brasil tem que se comemorar cada segundo que um grupo de teatro permanece vivo, né? 10 anos, então, é uma vitória fantástica, né? Quem é que quer fazer isso hoje? Quem é que quer fazer disso algo bem feito e pesquisar isso? Ter espaço para experimentar depois de 10 anos, eu acho que, nossa, que venham mais 10 anos. Eu acho que a perspectiva para quem chegou a 10 anos é chegar a 20. O meu desejo é, daqui a 25 anos, ainda existir Oi Galê, ainda existir isso tudo. Por último, então, pedimos um pagamento. Se vocês têm um tostão, se não tiver dinheiro, paguem com o coração. Mas coração de ouro, né, pessoal? Não me vem com bijuteria. Vamos lá! Oi, galê, oi, galê, oi, galê. É espetáculo de rua pra você. Tá bonito! Oi, galê, oi, galê, oi, galê. É meus amigos, parentes, venha ver. Vamos lá! Oi, galê, oi, galê, oi, galê. É espetáculo de rua pra você. Tá bonito! Oi, galê, oi, galê, oi, galê. É meus amigos, parentes, venha ver. Pode aplaudir. Oi, galê, oi, galê, oi, galê, oi, galê. Viemos pra contar pra senhora e pro senhor a história de miséria, esse humilde servidor. Somos da Oi Galê, 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 somos da Oi Galê. Oi Galê, viemos pra contar pras gurias e pros guri a história de miséria, se aproxima pra ouvir. Buenas, me chamam miséria, tô nessa por cama, trabalho e pão. Pão, café, mortadela, trabalho com fome, mulher no colchão, miséria inventou de servir. 2 patrão de uma só vez, nunca teve tanto que fazer, tanta ordem pra ter que cumprir. O miséria penava, ai, ai, Mas ficava de pé. o miséria pensava, ai, ai. Isto tem que mudar. Aqui estou
para dar depoimento para o DVD de 11 anos da Galena. Mas vai sair com uns 11? Que contradição é essa? Então tá, se não tiver de acordo, a gente corta. Eu achei que tu ia me bater uma hora com isso aí. Queria dizer que eu não tô nada bem. Que eu tenho muitos problemas em casa. Bom, quando eu era pequenininha... Pra mim... bom, eu não sei nem como falar isso. Aí é o disco do Madre Deus. Eu boto no Madre de Deus porque eu não aguento mais ouvir essa música na Rede Globo. Hey papai, hey tatai, hey tatai. O formato, como é que se deu essa discussão? Foi uma coisa que tu levou e foi adaptado ou foi... Eu adorei o disco do Madre Deus, me toca muito profundamente lá dentro e eu sempre lembro da minha terra querida, Portugal, quando eu escuto o Madre Deus. Eu tô fazendo certo? Só. Tô fazendo certo. Vocês veem como uma pessoa sabe, né? Gastando fita, vou te contar. Tudo isso é pro DVD depois? Vai pro DVD? Sim, né? Se tiver espaço. Ah, tem que ir pro DVD. Onde é que apaga a luz, hein? Agora aguarde e confie. Oi, galera!